Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Então o Senhor declarou, somente a primeira parte: não é bom que o homem esteja só. Fique com a sua Bíblia aí aberta, daqui a pouco nós vamos ler mais alguns versículos nesse mesmo capítulo de Gênesis. Irmãos, nesse mês de maio, Deus está ministrando para nós uma série de mensagens que nós estamos chamando dos 4 dias mais importantes da nossa vida. Quantos dias, igreja? 4 dias. Quais seriam os 4 dias mais importantes que nós temos nesse mundo, aqui na terra? Nós sabemos que o nosso final não é aqui, nós estamos apenas de passagem neste mundo, amém, irmãos? Mas os dias que nós vivemos neste mundo, de todos os dias que uma pessoa pode viver, vamos imaginar que ela chegue lá no último dia da sua vida, e um dia ela olhe para trás, e ela vai ir a fazer uma avaliação, e ela vai então se perguntar e refletir: de todos os dias que eu vivi, quais foram os dias mais importantes? Eu preguei, começamos essa mensagem na Santa Ceia de maio, e no final de um dos cultos, um irmão falou assim: pastor, o senhor me causou um problema. Eu falei: qual foi? Pastor, eu sou ansioso demais. Por favor, pastor, dá um spoiler para mim, fala quais são os 4 logo que eu não vou aguentar. Eu falei: não, é um dia para cada domingo do mês. E no primeiro domingo do mês, Deus ministrou para nós que um dos dias mais importantes da nossa vida, claro, que é o dia do nosso nascimento. E ele não é somente importante só porque é o dia que alguém vai cantar parabéns, e um dia que a gente vai ganhar presentes, mas o dia do nosso nascimento, irmãos, ele é muito importante, porque o significado dele é que ele nos traz a memória de que Deus, ele é a nossa origem. Nós viemos de Deus. Você não é um fruto de um acaso, você não é um acidente, você não foi jogado aqui nesse mundo. Se você talvez está em dúvida ainda, você não nasceu da cegonha, ela não jogou você não. Você está aqui neste mundo porque Deus quis que você tivesse. Ele te colocou, Ele é a sua origem. E quando nós lembramos, irmãos, que Deus, ele é a origem da nossa vida, isso nos fortalece. Deus tem que ser o primeiro de tudo. Quando nós estivermos passando por uma luta, dificuldade, Ele tem que ser a primeira reação nossa. Ele é a origem da nossa solução. Tudo começa e parte do nosso Deus. Amém, igreja? Semana passada nós fomos ministrados que um dos outros dias mais importantes da nossa vida também, além do nosso nascimento, é o dia que a gente não somente nasce, mas o dia que a gente descobre o porquê nascemos. Por que que Deus colocou aqui, nos colocou nesse mundo? Ou seja, o nosso propósito de vida. Deus não somente te colocou neste mundo, mas Ele estabeleceu, Ele já colocou, Ele já definiu um sentido para a sua vida. A sua vida tem um sentido, ela tem uma razão de ser. Existe uma razão por que você está aqui neste mundo. Existe uma missão de Deus para você. Você já viu muitas vezes aquelas cenas, às vezes num velório, na tentativa de consolar alguém, não tem nada de errado, a gente faz isso mesmo, é normal. Olha, fique em paz, essa pessoa cumpriu a missão dela. Mas eu sempre me pergunto, será que ela cumpriu mesmo? Será que ela chegou a descobrir qual é essa missão? E isso é muito importante, irmãos, porque um dia, presta atenção, todos nós um dia vamos ter que chegar perante Deus. Todo ser humano de todas as épocas, todo ser humano um dia vai chegar perante Deus face a face. E Deus então vai perguntar: você cumpriu o seu plano? Você cumpriu o seu propósito de vida? Eu te coloquei lá naquele mundo, e eu coloquei um motivo para você estar lá, e você chegou a descobrir este propósito? Nós precisamos, irmãos, viver, descobrir. Muitas pessoas hoje vivem uma vida vazia, sem sentido, desanimadas. Por quê? Porque elas não conseguem encontrar o sentido da vida. E elas vão em busca desse sentido em coisas, em relacionamentos, elas vão nos objetos, em dinheiro, em conquistas desse mundo, mas nada vai preencher a tua alma enquanto você não descobrir por que Deus te colocou. Ele é o seu Criador, Ele é aquele que te colocou nesse mundo, e é Ele que pode dizer o motivo pela qual você foi criado. Então, se um dos dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce, e outro dia é o dia que a gente descobre por que nascemos, nós chegamos hoje a um terceiro dia tão importante da nossa vida também. Um dia que todos nós temos que despertar para esse dia. E aonde nós temos que também começar a construir isso. É o dia que nós vamos conectar o nosso propósito de vida com o propósito de outra pessoa. E esse é o tema da mensagem nessa manhã. Propósitos conectados. Deus te criou para um propósito.
Outra pessoa que está do seu lado foi criada para um outro propósito. Individualmente, cada um de nós temos um propósito de criação, amém, igreja? Mas existe um momento da vida de uma pessoa, de todos nós, que na nossa trajetória existe um momento que depois que a gente se desperta para viver o nosso propósito, nós temos que nos conectar com outras pessoas e se unir a essas pessoas. Para quê? Para que um propósito maior seja alcançado. Um propósito que sozinho eu não vou conseguir alcançar. Não porque eu sou incapaz, mas porque o próprio Deus definiu isso e Ele colocou limitações em nós. Todos nós aqui temos certas limitações colocadas pelo próprio Deus. Há propósitos que nós só conseguiremos viver quando nos conectarmos com outras pessoas. Um exemplo claro disso está aqui nesse texto que nós lemos mesmo. E eu queria que você voltasse comigo aqui para o livro de Gênesis capítulo 2. E o livro de Gênesis capítulo 2, ele deixa isso de forma muito clara para nós. Nós vamos fazer um pouquinho de estudo bíblico aqui. Quem ama estudar a Bíblia, gente, amém? Por os próximos minutos a gente vai estudar aqui alguns textos e a gente vai ver essa sequência de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 7 de Gênesis 2. Gênesis 2:7 fala o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que aconteceu aqui? O dia que Adão foi criado, ou outras palavras, o dia que ele nasceu, mas apesar que ele não veio de uma mãe, ele foi criado, mas o dia que ele foi criado, a sua origem. Depois que Deus criou Adão, o que Deus agora estabelece para ele? O seu propósito. Vamos ver o que diz aqui, alguns versículos. Versículo 15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, primeiro dia, Adão, você foi criado. Segundo dia, agora você tem um propósito. Qual é o seu motivo? Por que você está aqui, Adão? Você tem que cuidar desse jardim, cultivar dele. Tem um motivo para você existir. Só isso? Não, tem mais. Olha o que diz versículos 19 e versículo 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esses lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então agora Deus aqui continua declarando o seu propósito. Adão, você está aqui para cuidar do jardim, e também você está aqui para dar nome aos animais. Gente, pode parecer uma tarefa muito simples, mas você seria capaz de dar nomes aos animais? E eu fico imaginando, irmãos, por que Adão escolheu o nome girafa para girafa, né? Como que ele chegou a esse nome? Mas ele tinha um propósito, ele tinha uma tarefa, ele tinha uma missão para cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Mas agora já no finalzinho aqui do versículo 19 e 20 que nós lemos, a Bíblia começa a falar: olha, está faltando algo. Está faltando algo para completar Adão. Está faltando algo para ele se conectar. Ele tem que se conectar a alguém. Porque nós já lemos lá no versículo 18 que diz o quê? Que não é bom que o homem esteja sozinho. Então o que Deus faz? Vamos agora para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Conseguiu compreender a sequência aqui? Adão foi criado, um propósito foi definido para ele, mas agora ele é conectado a Eva, a sua esposa, para que um propósito maior fosse cumprido, um propósito que Adão sozinho não ia conseguir. E qual era esse propósito, irmãos? Claro, muito óbvio: frutificar e multiplicar a terra, o que Adão não conseguiria fazer sozinho. É o que está lá no versículo 27, volta um pouquinho agora, de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem,
à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, versículo 28, ele lhes disse o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. Pastor, mas por que está no capítulo 1 e não no capítulo 2? A Bíblia está fora de ordem? Não, irmãos, presta atenção, Deus é maravilhoso. O que Deus fez aqui? Deus fez no capítulo 1 o que a gente já faz até os dias de hoje. A gente, quando vai fazer uma pesquisa no Google, só olha a primeira página. Você já viu isso? Né? Até alguém brincou certa vez, se você quiser esconder uma coisa, é só você esconder na segunda página do Google, que ninguém acha nada, né? Todos nós só olhamos a primeira página. Então o capítulo 1 de Gênesis, ele é o resumo. Deus já sabia que a maioria de nós só iríamos ler o capítulo 1, então falou assim, eu vou resumir tudo lá, e depois ele vem de forma detalhada. Então ele diz o que? Ele cria Adão, ele coloca um propósito para Adão, então agora ele cria a mulher, Adão e Eva são conectados para um propósito maior, frutificar e multiplicar e encher a terra. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, irmãos, que um terceiro dia, um dos outros dias mais importantes, né? Um dos 4 dias mais importantes da nossa vida, é quando você começa a unir o seu propósito com o propósito de outra pessoa. Talvez você já ouviu alguém um dia dizer essa frase: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você já ouviu isso? E isso é realmente verdadeiro, de acordo com a palavra. E na nossa vida, isso pode acontecer em vários momentos. Esse momento que a gente se conecta a outros propósitos. Claro que de todas as formas, todos os tipos de conexões que nós podemos ter, claro que a mais nítida, né, e a primeira talvez, e a mais comum, seja através do casamento. Quando 2 pessoas se casam, elas estão ali unindo os seus propósitos. Um dos dias mais importantes da vida de uma pessoa é o dia que ela se casa. E casais precisam entender isso. Aqueles que estão aqui casados, são casados, estão ouvindo essa mensagem, vocês precisam entender, os que estão prestes a se casar também, que quando você se une a uma pessoa, quando você se casa, você está fazendo uma união de propósitos. E essa união gera um propósito maior. Muitas vezes no casamento há tempos difíceis. E muitas vezes pensamentos de separação, de divórcio, eles rondam a cabeça, nossa mente. E aquilo muitas vezes se torna uma opção na nossa vida, ali no nosso casamento. Mas casais têm que considerar que se eles se separarem, que a dissolução daquele casamento também é a dissolução de um propósito. Um propósito maior está sendo também prejudicado. Um propósito maior também está sendo perdido. Por isso que um casal, naqueles momentos difíceis, e existem realmente momentos difíceis de estresse, de desarmonia, de desentendimento, eles têm que entender que aquele casamento tem um propósito maior. E muitas vezes o casal tem que lutar por isso, e clamar a Deus, e pedir a força do Senhor, para superar as diferenças, superar aqueles momentos difíceis, porque eles não somente se uniram para ter uma companhia, eles não somente se uniram para não ficarem sozinhos, eles se uniram para gerar um propósito. E a dissolução daquele casamento é um propósito que está sendo perdido, é um propósito que não está sendo alcançado. Esse é um dos tipos de conexão. Uma outra conexão que existe de propósito também é a conexão de pais e filhos. Filhos são gerados através dessa conexão, e os pais também, eles estão conectados ao propósito dos seus filhos. Deus, ele conta que os pais não somente dê comida, não somente dê água. Deus não conta que os pais somente limpem, dê escola, pague contas. Isso não é o propósito de um pai. Pais e mães não existem somente para isso. Pais e mães existem para serem servos de Deus, auxiliares de Deus, para que os seus filhos cumpram os seus propósitos. Você pai, você mãe, você tem uma missão grande, uma missão especial. Deus não te deu um filho só para você ter o gostinho de ter alguém segurando, só para você tirar fotos e postar no Instagram, não. Há uma missão, e nas suas decisões você tem que levar em conta isso. Casais têm que levar em conta: nós vamos separar, tá? E a nossa separação? O quanto que a nossa separação vai prejudicar o propósito do meu filho, a missão dele?
Porque a missão de um filho está ligada à missão do seu pai, da sua mãe. Vou repetir de novo. A missão de um filho está ligada aos seus pais. Pais, eles nutrem, eles cooperam para que os seus filhos alcancem os seus propósitos. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que pais, eles não podem somente amar filhos, mas eles têm que amar a paternidade, amar a maternidade. E são duas coisas bem distintas. Há homens que amam seus filhos, mas não amam a paternidade. Ser pai, fazer aquilo que um pai tem que fazer. Há mulheres, é um pouquinho mais raro lá das mulheres, mas há mulheres que amam os seus filhos. Você ama o seu filho? Claro que eu amo meu filho. Mas amar a maternidade, se dedicar. Por isso que pais precisam corrigir, disciplinar, pôr limites aos seus filhos. Se você ama o seu filho, você põe limite nele. Se você ama o seu filho, você disciplina ele. Por quê? Porque ele precisa passar por isso para que ele possa alcançar o propósito da criação dele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Um outro exemplo de conexão de propósitos são as amizades, as parcerias que nós podemos ter com outras pessoas, com amigos, termos momentos de alegria, podemos se unir a outras pessoas para desenvolver projetos na sociedade. Podemos nos unir a outras pessoas para suportarmos umas às outras ali no momento difícil. A Bíblia fala que aquele que encontra um amigo encontra um tesouro. Crie amizades, desenvolva amizades, amizades produtivas, amizades duradouras, amizades sinceras, amizades realmente que vão preencher a tua vida. Às vezes nós temos nossa família, glória a Deus pela família, mas também precisamos ter amigos e também ter amizade dentro da família. E um outro tipo de conexão, irmãos, muito importante, que nós também podemos nos conectar para juntarmos propósitos, é a igreja do Senhor Jesus. Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós podemos unir o nosso propósito com o propósito da igreja, do corpo de Cristo. Nós amamos servir, nós amamos ajudar, nós amamos cooperar com as pessoas, e a igreja, através dos ministérios, departamentos, nós também podemos fazer isso. Eu posso abrir a minha casa para uma célula, eu posso liderar uma célula, ou seja, eu estou unindo o meu propósito com o propósito do reino de Deus, para alcançar um propósito maior. E qual é o propósito maior, irmãos, de Deus para todos nós? É que o nome de Jesus seja glorificado cada dia mais, que a glória do Senhor, ela encha toda essa terra. Esse é o grande propósito maior de Deus, mas que individualmente nós não vamos consegui-lo, e nós precisamos nos conectar. E nessa conexão de pessoas, nessa conexão de relacionamentos, nem sempre eles são tão fáceis, e nós temos que tomar alguns cuidados. E como nós estamos usando essa temática de conectar como se fosse um Wi-Fi, nossa próxima parte da mensagem, eu quero falar sobre 5 ingredientes necessários para que os nossos relacionamentos sejam bem conectados. Mas como a gente está usando a linguagem do Wi-Fi, esses 5 ingredientes que começam com a letra A é a senha do Wi-Fi de hoje, tá bom, gente? É da pregação, não vai pegar aí o Wi-Fi para pegar da igreja, não vai confundir, tá bom? Então fala assim comigo, eu digo assim: 5 A, abre aspas. Vamos lá, gente. 5 A, abre aspas, S, fecha aspas. Deu para entender? Vamos lá de novo, lá diga 5 A, abre aspas, S, fecha aspas. 5 As dos nossos relacionamentos, para que a gente possa vivermos, para que possamos ver conectados e cumprir propósitos maiores. Primeiro A, irmãos, nós temos que aprender a analisar. Veja bem, Deus, Ele criou esse princípio que os propósitos precisam ser conectados, mas cabe nós escolhermos certo. Façam boas escolhas. Escolha realmente pessoas que vão conectar com o seu propósito. Os solteiros, ao escolherem com quem casar, sejam muito criteriosos. Pastor, mas eu posso escolher? Claro que você pode, meu filho. Porque tem gente que fala assim: não, mas eu tenho que encontrar a tampa da minha panela. Isso não existe, você pode escolher, tá bom? Ah, mas Deus tem a tampa. Não, isso aí é uma forma gospel de chamar alma gêmea. Isso é misticismo. Você pode escolher e cabe você fazer a escolha certa. Não escolha alguém só porque você ama ela. Pastor, presta atenção.
Amor é importante, é o segundo A. Já dei o spoiler já. É o segundo A, é o amor. Mas só amor não é o suficiente. Quantas pessoas eu atendo, quantos casais que eu atendo que se amam. Eles até se amam, mas os seus propósitos são totalmente diferentes. Aí um quer ser missionário na China, outro quer trabalhar na NASA para ir para a Lua. Aí não dá. E aí o problema não é a falta de amor, mas muitas vezes é essa falta de propósitos. Não escolha somente por causa do amor, não escolha só por causa da aparência, porque o tempo chega, pode ter certeza. O tempo vai chegar. Esses dias eu fui cortar cabelo, o cabelo falou assim: nossa, pastor, quantos cabelos brancos, né? Falei: olha, antes de eu casar com a pastora Thalita não tinha nenhum, tudo veio depois que eu casei com ela, né? E mais 20 anos para frente. Não, escolha de acordo com o propósito. Durante a sua vida, preste atenção, pessoas vão tentar se unir a você, e você precisa ser criterioso. O livro de Provérbios 14:12 fala que tem caminhos que parecem maravilhosos, mas o final deles são de morte. Há uma frase que diz o seguinte: eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso, que é não saber falar não. Quantas pessoas que tentaram se conectar a mim, eu perdi amizades, eu perdi pessoas que não falaram mais comigo, porque quiseram oferecer sociedades, quiseram oferecer projetos, mas eu analisei, busquei o Espírito Santo, e ele falou assim: não, isso aí não é para você, e eu tive que falar não para essas pessoas. E durante a sua vida, pessoas vão tentar se juntar a você, mas cabe cada um de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, amém, igreja? E fazermos boas escolhas. De quem nós vamos nos conectar, boas amizades, aonde nós vamos dedicar o nosso tempo, aonde nós vamos dedicar as nossas energias. Quem está dentro, diga amém. Esse é o primeiro A. O segundo A, claro que é o amor. Não existe relacionamento sem o amor. O amor, irmãos, é o maior exercício da vida. O amor é aquilo que realmente satisfaz, aquilo que realmente que preenche. O amor é aquilo que permanece para sempre. 1 Coríntios 13:13 diz o seguinte: essas três coisas permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior que todas as outras. O amor, irmãos, é que nos mantém ligado. E o amor tem que ser nutrido, o amor tem que ser cuidado. O amor é igual uma planta, tem que ser regada todos os dias, tem que ser cultivado, tem que ser verbalizado. Porque, irmãos, no final de tudo, na sua vida, o mais importante que vai contar são os seus relacionamentos. Como pastor, eu presencio muitas fases da vida das pessoas, muitos estágios. E um estágio que, como pastor, a gente presencia muito, são os últimos dias das vidas das pessoas. Pastor está sempre envolvido em pessoas no leito de enfermidade, perto da morte. E sabe, irmãos, o que eu nunca vi alguém no final da vida pedir? Eu nunca vi ninguém no final da vida dizer assim: tragam agora todos os meus diplomas. Pastor, não pode estudar? Pode, mas eu nunca vi ninguém pedir diploma. Eu nunca vi alguém no final da vida dizer assim: traga foto de tudo aquilo que eu construí. Eu nunca vi ninguém pedir isso. Mas sabe o que eu já vi muita gente pedir? Traz meu filho, traz meu irmão, porque já fazem 20 anos que eu não falo com ele. Traz minha mãe para eu pedir perdão para ela. Isso eu vi e tenho visto pessoas se debruçando sobre caixões, chorando, para que aquela pessoa pudesse ter mais um dia de vida, para que pudesse estar um pouco mais junto. No final de tudo, irmãos, o que vai contar são as pessoas. Certa vez alguém falou, eu li uma vez num livro, que todo mundo tem que ter pelo menos 4 amigos, para no dia que você morrer ter alguém para carregar o seu caixão. Eu li isso muitos anos atrás, no começo do meu ministério. Eu posso citar, no mínimo, 5 vezes que eu fui fazer o velório e eu tive que ajudar até a carregar o caixão, porque não tinha 4 pessoas para carregar aquele caixão. Uma pessoa que viveu a vida inteira e ela não conseguiu se conectar a 4 pessoas, nutrir um amor, nutrir uma amizade, perdoar, ter paciência, dar mais uma chance.
e foi brigando, foi desfazendo, foi se distanciando das pessoas, e naquele dia não tinha pessoas para segurar o seu caixão. É uma triste realidade de tudo na vida, irmãos. Lá no final, o que vai valer a pena são as pessoas que você conectou e os propósitos que foram gerados dessa conexão. Nutre o amor, permaneça, lute pelo amor, lute por esse relacionamento. O que nos leva agora a um terceiro A, que fortalece os relacionamentos, que é a aceitação. A aceitação, irmãos, ela é a base de todo o relacionamento. Ninguém consegue se relacionar se não tiver a aceitação. E veja bem, eu não estou falando aqui de você aceitar falhas morais, pecados, esse tipo de coisa, mas eu estou falando de você aceitar o limite das outras pessoas, aceitar as manias, às vezes os pequenos hábitos. Vamos lembrar de Jesus em João capítulo 21, depois que Pedro pisou na bola com Jesus. Jesus chegou para Pedro, resumindo aqui, Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? O que Pedro respondeu? Não, Jesus, eu não amo, eu só gosto. E o que Jesus falou? Tá bom, eu aceito, vamos começar por aí. Eu aceito, Pedro, que você só gosta, porque Pedro já tinha negado Jesus. Não adiantava Pedro querer fingir agora que ele amava Jesus. Ele tinha acabado de pisar na bola com Jesus. Jesus falou assim: Pedro, vamos cair na real aqui, vamos falar a verdade. Você não me ama. Não, Jesus, eu não amo, eu só gosto. Tá bom, eu te aceito assim mesmo, vamos fazer a obra de Deus. Sabe, irmãos, se você não aceitar as falhas, as limitações das outras pessoas, você não vai ter ninguém. Deixa eu dizer algo para aqueles que são chefes e líderes, algo que você tem que fazer 5 anos de faculdade para descobrir: igual a você só faz você. E tem chefes que ninguém consegue trabalhar com aquela pessoa, porque ninguém faz igual eu faço. Claro, porque igual você, só você faz. Irmãs que não conseguem contratar uma faxineira, porque não limpa igual eu limpo. E aí está lá com a sua saúde toda destruída, porque não consegue, que ninguém pode limpar, não, tem que limpar igual, aí só eu tenho que fazer. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Esses dias, estava olhando para a pastora Thalita assim, falei: meu Deus, que mulher linda, mas como que ela faz essas coisas? Mas eu sei que do outro lado também tem. E esses dias ela chegou assim e falou assim: meu amorzinho, eu não consigo entender, um homem lindo, bonito, inteligente, competente. Eu falei: calma, mulher, menos, estou brincando, irmãos, é minha versão da história, quem está contando sou eu, né? E ela falou assim: amorzinho, eu não consigo entender, um homem como você não consegue fechar uma gaveta. Ela falou: qual é a dificuldade de fechar uma gaveta? Você abre, você tira, você fecha. Eu não consigo entender, você faz coisas tão maravilhosas, tão grandes, mas uma gaveta você não consegue fechar. E ela falou assim: eu acho que você tem TDAH. Com certeza você tem. Não é possível. Assim, irmãos, para a gente se relacionar tem que aceitar. Às vezes não é bom daquele jeito. Talvez o maridão não é romântico, igual aqueles coreanos lá, que agora os seriados coreanos, né? Os dorama agora está na moda, né? E a mulher fica olhando aquele homem lá, todo melado, e não sei o quê, até batom passa, misericórdia, irmãos. Sabia que os coreanos, eles batem recorde mundial de passar batom. O coreano passa batom. E aí você fala: mas eu queria que o meu marido... tá bom, ele não é daquele jeito, mas ele é fiel a você. Ele não olha muito para mim, mas também não olha para as outras, tá bom? Tem que ter aceitação, aceitar os limites, aceitar que os outros podem fazer. Amém, igreja? Se coloque de pé glorificando a Jesus. O quarto A dos relacionamentos conectados e duradouros é o A do acreditar. Acredite no seu casamento, acredite no seu ministério, acredite naquilo que Deus colocou nas suas mãos, acredite mais nas pessoas. Você tem acreditado mais nas pessoas? Vamos voltar para Jesus aqui de novo. Jesus aceitou a limitação de Pedro. Tá bom, Pedro, eu sei que você só gosta, mas qual foi a última frase de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito em você, Pedro. Acredite em alguém, dê uma oportunidade, dedique tempo a ouvir as pessoas, capacite elas, não desista delas. Acredite na pessoa que Deus colocou aí na sua vida. Se foi Deus que colocou, acredite nesse relacionamento, não desista. Talvez não está sendo fácil, mas a graça de Deus virá sobre você, o seu poder, e Ele vai te capacitar. Acredite nas pessoas, anime as pessoas, dê esperança para as pessoas. Nós falamos no ano passado sobre propósitos. Irmãos, um dos propósitos que eu creio que Deus colocou na minha vida, e é impressionante como isso acontece,
é de dar ânimo para as pessoas. É impressionante como as pessoas compartilham sonhos comigo. É impressionante que numa pequena conversa a pessoa já começa a dizer: olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu vejo a diferença de dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Dizer: olha, você consegue. Olha, eu vou ver esse diploma na sua mão ainda. Quando os jovens começam, pastor, eu comecei a faculdade, eu falei assim: olha, até o último dia, se der certo, se eu tiver agenda disponível, eu vou estar lá na formatura, porque eu quero ver esse diploma na sua mão. Eu vou consagrar esse bebê aqui no altar. Eu vou batizar a sua família em nome do Senhor Jesus. Acredite nas pessoas. E por último, que liga os nossos relacionamentos, é o A do aperfeiçoamento. É o A, irmãos, de nós desenvolvermos os nossos relacionamentos. Preste atenção, os relacionamentos, eles são igual os músculos de um corpo. O músculo tem que ser exercitado para aguentar pesos maiores, não é assim mesmo? Preste atenção nisso. Na vida, conforme a vida avança, os pesos vão ficando maiores. O relacionamento, presta atenção nisso. Relacionamentos têm que amadurecer. Eles têm que ser aperfeiçoados. Você não pode comunicar da mesma forma que se comunicava há outros anos. As coisas mudam, as pessoas mudam, os pesos são maiores. A conversa tem que evoluir. A maturidade tem que evoluir. Você tem que passar mais tempo, sacrificar mais, sonhar coisas maiores. Conforme a vida vai avançando, não diminua os teus sonhos, não, vai aumentando os teus sonhos. Sonhe coisas maiores. Fortaleça, desenvolva o seu amor, desenvolva a sua amizade, desenvolva esse relacionamento. E eu louvo a Deus porque você está aqui ouvindo essa mensagem. E eu creio que Deus, Ele está cuidando de você. E Deus criou você para um propósito, mas Ele também tem uma conexão na sua vida, para você poder se conectar e alcançar um propósito maior. Nós vamos fazer 2 orações nesse momento. A primeira oração que eu quero fazer, eu quero que nós possamos orar, porque talvez na sua vida, na sua trajetória, você está ouvindo essa mensagem, eu precisava ter ouvido isso antes. E eu me envolvi aonde não deveria ter me envolvido, eu me conectei aonde não deveria ter me conectado. E talvez, sabe por que você não alcançou o teu propósito maior ainda? É porque você se conectou a pessoas que não estavam ligadas ao propósito de Deus na sua vida. E quando você se conecta certo, você avança, mas também quando você se conecta errado, você regride, você fica paralisado. E quantas pessoas eu tenho visto que não têm conseguido se desfazer, às vezes de amizades tóxicas. Talvez você não precise abrir mão daquele amigo, mas talvez estabelecer limites naquela amizade. Alguns namoros, algumas sociedades. Queria que você fizesse assim com as tuas mãos agora. E se existe uma conexão errada na sua vida, clame agora a misericórdia do Senhor. Senhor, Pai, nós oramos a Ti agora e clamamos o Teu nome, Senhor. Clamamos, ó Pai, o Teu poder, Senhor. Eu oro por aqueles, Pai, que durante a trajetória da sua vida, Senhor, se conectaram de forma errada, Senhor. Senhor, eu oro por esta vida que ela não consegue sair debaixo da influência desta amizade. Essa amizade, essa pessoa que fala e tudo que ela fala, ela segue. Ó Senhor, Pai, influências muitas vezes até mesmo de parentes, ó Senhor. Pai, eu oro e corto agora, Pai, na oração nós cortamos toda a influência errada. Pai, essa pessoa que está conectada a um lugar, a uma pessoa, Senhor, isso está prejudicando ela, e ela não tem força de sair disso, ela não consegue sair disso agora. Ela precisa de um milagre financeiro, talvez ela precise de uma outra porta de emprego. Pai, eu oro agora e declaro, Senhor, que o Senhor está quebrando toda a conexão errada, Senhor. A segunda oração que nós vamos fazer agora, continue com as suas mãos assim. Nós vamos orar agora. E Deus colocou no meu coração que Deus está operando algo muito especial nesse domingo. Deus vai preparar conexões estratégicas na sua vida. Deus vai colocar, seja na área profissional, seja na área familiar, conexões de pessoas que vão te ajudar a você alcançar o seu propósito. Por isso, com as suas mãos faz assim. Enquanto eu estiver falando, você vai tomando posse. Senhor, Pai, nós oramos a Ti agora em nome de Jesus. Clamamos o Teu poder, Senhor. Pai, o Senhor tem conexões. Abre as portas, abre os caminhos, Senhor. Tu sabes aonde está aquele emprego, aonde está aquele cliente,
aonde está a solução daquele problema, Senhor, algo que vai trazer um crescimento, algo que vai trazer uma expansão nessa vida, Senhor, algo que fará essa vida alcançar um próximo estágio. Venha agora, Senhor, e prepare conexões divinas, Senhor, conexões, ó Pai, que tragam a solução para esta pessoa agora. Pai, nós cremos que Tu és poderoso, Senhor. E agora levante as suas mãos, e agora eu quero que você ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelos seus amigos, ore pelos seus relacionamentos. Enquanto a equipe de louvor canta, ore agora e clame a Deus, clame a Ele.